O assunto abordado hoje será minimamente curioso. Trata especificamente da situação que envolve o Cruzeiro e o empate ontem contra a equipe corintiana. Porque o que se viu nas redes sociais foi algo meio que assustador por parte de alguns torcedores cruzeirenses. O Cruzeiro não conseguiu vencer a equipe do Corinthians. Ok, o Corinthians passa por um momento de crise assustador. Né? Um momento que já temos vídeos gravados aqui no canal, inclusive, tratando especificamente da situação do Corinthians, que passa por um momento extremamente delicado. É um momento difícil, o clube envolvido em uma crise que parece que não ter fim, institucionalmente falando, dentro de campo também as coisas não caminham. O técnico Dorival Júnior, por um triz, né, se perde para o time do Cruzeiro, fatalmente teria caído, e aliás não perdeu justamente por causa do tato do Dorival Júnior, né, com o jogo. Entendeu que o Cruzeiro estava com uma liberdade muito grande do lado direito, acabou tampando aquele buraco ali, fechou a porta, não permitiu que o Cruzeiro progredisse para alcançar a vitória que os torcedores cruzeirenses já davam como certa. Para o lado do Cruzeiro, vive um momento fantástico, o melhor momento dos últimos 5 anos. Sim, o melhor momento dos últimos 5 anos. Alguém vai dizer sobre o ano de 2022, mas ali era a segunda divisão. Agora a história é outra. O Cruzeiro na elite do futebol brasileiro e vive o seu melhor momento desde que voltou. Dos últimos 5 anos, este é o melhor momento do time do Cruzeiro. E é claro, o torcedor está extremamente empolgado, entendendo que o time tem reais condições de brigar de fato pelo título, e na realidade tem mesmo. O Cruzeiro hoje é um dos candidatos, um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, e o torcedor meio que perdeu a mão, perdeu um pouco da noção daquilo que o futebol pede, daquilo que é a realidade do futebol brasileiro. O Cruzeiro criou boas oportunidades, mas acabou não convertendo essas oportunidades em gols, muito por falha ou falta talvez de concentração, ou falta de sorte mesmo, né? O último minuto o Corinthians ainda chegou com muito perigo e quase acabou fazendo o gol da vitória, salvo pelo Vidalba. Mas o Cruzeiro teve uma chance clara com o Caio Jorge, uma chance clara com o Christian, mas não conseguiu converter a oportunidade em gols. As oportunidades criadas em gols, e com isso acabou amargando, né, para muitos o empate, o que não é coisa ruim. Empatar com o Corinthians lá em Itaquera não é um resultado de outro planeta, porque por ali o Corinthians manda, de fato. Ganhar do Corinthians na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, como quiser chamar, é uma tarefa muito complicada, porque por lá o Corinthians briga, o Corinthians é aguerrido, o Corinthians é um time que disputa cada palmo daquele chão para não permitir que o seu torcedor vá embora frustrado por sofrer uma derrota sobre seus domínios. São pouquíssimas derrotas do Corinthians ali, independente do momento que o Corinthians passa ali, ele não se entrega. Ali o Corinthians não abaixa a cabeça para ninguém, não abaixa a guarda, joga, faz o seu jogo acontecer. Se não for na técnica, vai na força, na raça, na vontade. E foi isso, exatamente isso que aconteceu. O Corinthians conseguiu um ponto. Por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu um ponto contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro também conseguiu um ponto contra o Corinthians, devido às proporções. Empate justo pela bola que o Cruzeiro jogou, pela entrega do Corinthians. Não que o Cruzeiro não tenha se entregado também, porque foi uma guerra, aquele jogo foi uma verdadeira batalha. E o torcedor do Cruzeiro está com raiva, mas foi um resultado bom. Por isso eu não entendo o tamanho dessa raiva que os torcedores do Cruzeiro estão com ela, por causa de um empate conquistado lá na casa do Corinthians. São momentos distintos, é verdade, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro precisa ter um pouco mais de compreensão, porque o Cruzeiro tem um bom time? Tem. O Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil? Joga. Mas o Cruzeiro não é imbatível, o Cruzeiro não é intransponível, o Cruzeiro não é infalível. Essa aqui é a realidade que precisa ser aceita e entendida pelo torcedor do Cruzeiro, que não ganhou nada. Não ganhou absolutamente nada. E ainda assim, né, parece que ele tem a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, sendo que isso passou longe, mas muito longe de ser verdade. O projeto do Cruzeiro não diz que o Cruzeiro vencerá nenhuma competição essa temporada. Se vencer, ok, caiu no colo do torcedor cruzeirense e ele tem mais a que comemorar. Ah, mas tem que cobrar porque... Não, cobrança é cobrança. Ignorância é ignorância. Idiotice também é idiotice. E tem muita gente nas redes sociais que ele age como um idiota qualquer. Porque fazer uma cobrança totalmente descabida diante de uma situação que é favorável ao Cruzeiro, não consigo entender.
E para muitos aí o elenco já não presta mais. Tem jogadores que não servem para entrar, tem jogadores que não servem para vestir a camisa do Cruzeiro, e o Cruzeiro está 16 jogos sem perder para ninguém. No Campeonato Brasileiro, dos últimos 12 jogos, o Cruzeiro, dos últimos 12 pontos, o Cruzeiro conquistou 10. E tá ruim. Não consigo compreender. É lógico que quando você vai para outro lado e vai observar o contexto da situação, o resultado acabou não sendo dos melhores. Porque o Palmeiras, que estava perdendo para o Fluminense, acabou virando seu jogo, empatando e virando seu jogo. O Flamengo, que estava perdendo para o Red Bull Bragantino, acabou empatando e virando seu jogo. E ambas as equipes encostaram no Cruzeiro. O Cruzeiro agora com 34, Flamengo 33, Palmeiras com 30 pontos. 29, 30 pontos. O Palmeiras chegou, é um time consistente, é um time que joga junto há muito tempo, mas não joga o seu melhor futebol também há muito tempo. Já a equipe do Flamengo é o contrário. Quer dizer, nem tanto também. Né? O Flamengo está oscilando bastante com o Felipe Luiz. As peças individuais é quem tem feito a diferença, de fato, para o lado do Flamengo e não o coletivo em si. Não são desorganizados, não são desordeiros, porque tem muita qualidade técnica, jogadores muito experientes, que jogam com muita propriedade e que sabem exatamente qual papel tem que cumprir ali dentro de campo. E o torcedor do Cruzeiro, por outro lado, reclamando, chorando, achincalhando alguns jogadores desnecessariamente. Acho que o torcedor do Cruzeiro precisa colocar a mão na consciência e entender que ele tem um baita de um time que briga com os melhores elencos do futebol brasileiro sem ter o melhor elenco da competição. O Cruzeiro está bem e tem muita gente reclamando de barriga cheia.